pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para contar para vocês 23 hábitos que eu adquiri morando fora, especialmente em Santiago, no Chile. É uma misturinha aí entre hábitos e coisas que eu paguei a língua, entendeu? Mas antes eu quero dar um recadinho que é o seguinte: eu sempre gravo sem óculos porque vocês reclamam que reflete a luz nas lentes e tal. É verdade, mas hoje eu estou com os olhos um pouquinho irritados, não dá para usar lente de contato, então segura aí um pouquinho, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, porque eu estou com 3 vídeos novos toda semana, assim a gente fica conversando mais vezes, mais próximos por aqui, tá bom? O primeiro hábito que eu adquiri morando aqui em Santiago, no Chile, é o hábito de ir embora cedo do trabalho. Eu não estou querendo dizer com isso que às vezes eu não tenho que ficar trabalhando até mais tarde, que todo mundo vai embora assim, ó, cronometrado, reloginho, sabe, na hora, mas gente, aqui é bem comum que, sei lá, você sai do trabalho às 6, 17 horas e 59 minutos, já tem muita gente no elevador descendo, tipo, aconteça o que aconteça, se não é assim realmente urgente, vida ou morte, tchau. E ao menos eu que sou de São Paulo, isso não acontecia muito. Muitas vezes as pessoas trabalhavam mais do que o necessário, porque se elas não tinham urgência, elas eram obrigadas a ficar até mais tarde no trabalho para não pegar tanto trânsito. Então elas acabavam indo embora, sei lá, umas 8 da noite do trabalho e adiantavam muitas coisas. E até por conta disso, seu chefe, seu gerente percebia que você já ficava até mais tarde, te dava ainda mais trabalho. E realmente, assim, acho que o ritmo de trabalho, o ritmo de vida, na verdade, de São Paulo comparado a Santiago, é muito mais agitado em muitos aspectos que vocês vão ver nesse vídeo. Então isso acabou me ajudando no sentido de que se não é vida ou morte mesmo, se a empresa não vai cair, eu vou embora para casa cedo. Outra coisa que é bem diferente aqui e que de certa forma eu acabei adotando é que os almoços durante o horário de trabalho são bem rápidos. Eu já trabalhei em muitas empresas aqui, já pude observar diferentes comportamentos de trabalho. Então eu posso dizer que, exceto as empresas que oferecem um restaurante no próprio local para os funcionários almoçarem, os que têm que sair fazem isso muito rápido. É tipo assim, almoça mesmo e volta. Ou almoçam em frente à comida, o que é um péssimo hábito. Ou comem lanche assim muito, sabe, rapidamente. Então, assim, isso é diferente ao menos do que eu estava acostumada em São Paulo, onde todo mundo espera todo mundo para descer para almoçar, e aí depois do almoço, pelo menos uma meia horinha, você fica ali conversando e tal. Não tô dizendo que isso não acontece aqui, mas realmente é um hábito almoçar muito mais rápido que eu digo assim, se você tem uma hora de almoço, é uma hora de almoço, tchau, não enrola, entendeu? E isso eu acabei adotando também. Terceiro hábito é não usar o carro para tudo. Gente, eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, Narciso e eu, a gente usava o carro até para ir na padaria, para ir no mercadinho da esquina, para ir para qualquer lugar. Aqui a gente só usa o carro mesmo quando tem assim uma necessidade muito grande. Tanto é que a quilometragem assim é praticamente a mesma desde que a gente comprou há anos. Eu moro aqui há 8 anos já. Então assim, a gente usa bem pouco mesmo. A gente usa muito transporte público, faz tudo muito a pé, né? Não dá para comparar as distâncias de Santiago com São Paulo, por exemplo, mas aqui a gente faz muita coisa a pé, a cidade é plana, muita coisa de bicicleta. Tem alguns lugares da cidade, inclusive, que disponibilizam até patinete, então assim, é muito doido, sabe? É muito diferente nesse sentido. Então o carro virou algo assim de extrema necessidade mesmo, locais que são bem distantes, ou que eu vou demorar muito para voltar, então melhor ir de carro e etc. Mas em geral a gente quase não tira o carro da garagem. Dá até para questionar quem vem para cá se é realmente necessário o uso do carro ou não. O quarto hábito eu acabei pagando a língua porque eu sempre dizia que eu não ia comer abacate em comida salgada. Se você não sabe, Brasil é um dos poucos países no mundo, para não dizer o único, porque eu não tenho certeza, mas vamos colocar assim, que é um dos poucos países no mundo em que olha o abacate e o classifica como fruta. Na maioria dos países, o abacate é considerado um fruto, assim como o tomate. Por isso o abacate está na salada, está, por exemplo, como aquela coisa que dá uma corzinha para o arroz, pode ser usado em molhos, o próprio guacamole, no cachorro quente e etc. Então assim, aqui eles têm inclusive um hábito muito saudável, eles fazem o patezinho do abacate e colocam no pão, entendeu? Então é uma manteiga, uma margarina, enfim, mais natural. E eu acabei, gente, adotando super esse hábito. Se vocês forem no meu Instagram, vão ver um monte de comida, um monte de coisa que eu faço com abacate. E aqui no canal também tem receitas, até da série La Mirada Chilena, onde a gente ensinou a fazer muitas coisas com abacate. Então dá uma olhada aqui. Relacionado à comida, tem um outro hábito que eu acabei adquirindo, não é tão frequente, mas eu nunca pensava que eu ia fazer, que é o chá com leite. Aqui também eles têm um costume, que é meio europeu, na verdade, né, de ter o chá com leite. Na verdade é o chá que você mais gosta, com umas gotinhas só de leite, né, aquela coisa cheia de leite, mas
Quer saber? Fica bom. O sexto hábito é interessante, porque eu sempre fui acostumada a resolver tudo da minha vida, principalmente questões assim mais burocráticas. Se eu tenho que ir ao banco, ao comércio, a qualquer coisa, eu sempre fui acostumada a resolver essas coisas de manhã. Eu prefiro ir de manhã do que deixar para o final do dia. E aqui eu continuo com essa prática, só que aqui de manhã significa depois das 10 da manhã. O comércio acorda muito tarde. A maioria das empresas, para vocês terem uma ideia, começam seu horário de trabalho às 9 da manhã. Então lojas, grandes comércios, bancos, etc., vão abrir às 10 da manhã. E tem coisas como bancos, principalmente, que fecham às 2 da tarde. Então, assim, o comércio amanhece tarde e a maioria dele dorme cedo, sabe? Então, esse foi um hábito que eu adquiri, que assim, ok, Fernanda, você tem coisas pra resolver de manhã? Não adianta você sair 6 da manhã, 7 da manhã da sua casa, minha filha, que você não vai encontrar nada. Então, 10 da manhã é quando começam as coisas a funcionar por aqui. Então, fica a dica pra você que vem morar ou vem de turismo. Uma coisa que eles adoram e que eu não fazia muito, até por preguiça e também pela mania que a gente tem, ao menos em São Paulo, de quando você quer se reunir com as pessoas que você gosta, você sai para comer. Aqui eles fazem muito festas em casa, então eu acabei criando esse hábito de convidar as pessoas para minha casa, sabe, mais vezes. E relacionado a isso já vem outro hábito, que é o hábito de passar mais tempo em casa aos finais de semana. Óbvio que eu saio, vou fazer alguma coisa, mas na grande parte do tempo eu estou aos finais de semana em casa. Santiago é a capital do país, mas final de semana por aqui, quem mora não me deixa mentir, você quase não vê ninguém nas ruas. E se estão nas ruas, geralmente estão nos parques com as crianças, né, com a família, mas em geral eles saem de uma casa, que é a casa deles, para outra, que é a casa dos pais. Então é muito comum que casais vão para a casa dos seus pais ao final de semana comer ou passar tempo com a família, mas em geral é muito em casa e eu acabei adotando esse hábito também. O nono hábito, gente, é falar baixo. Você pode não acreditar, pode ser que você ainda não tenha reparado, se você não costuma fazer muitas viagens internacionais, talvez você ainda não se ligou, mas nós brasileiros falamos absurdamente alto. E quando eu cheguei, era assim, basicamente os chilenos olhavam pra mim com cara, por que essa menina está gritando? É muito engraçado, porque hoje em dia a gente vai num restaurante e sei lá, chega uma mesa de brasileiros, principalmente turistas. Gente, eles falam numa altura, sério, numa altura, começa a reparar, numa altura que o restaurante inteiro começa a ser parte da conversa e fica com aquela história assim, o que tá acontecendo? E aí, como eles não entendem o idioma, eles pensam até que a gente tá brigando, é muito engraçado. Então eu acabei adquirindo o hábito de falar mais baixo. Nos vídeos talvez não dê pra perceber muito não, porque eu subo o volume pra ficar melhor pra você. Eu nunca sei se você tá vendo esse vídeo no transporte público, na rua, enfim. Então a gente sempre dá aí uma melhoradinha no áudio, mas em geral eu falo baixo. O próximo hábito que eu adquiri talvez seja polêmico pra você, mas eu vou explicar. Passei a ter o hábito de um banho por dia. 2, 3, 4, sei lá quantos? Não. Um banho por dia e geralmente esse meu banho é à noite. No outro dia eu não tomo banho de manhã porque considero que tomei banho à noite, passei a noite limpa, tal, no outro dia, sei lá, só se eu estiver muito afim, mas em geral um banho por dia e ele acontece à noite. No Brasil eu tomava 2, às vezes eu tomava 3 banhos, mas ao menos ao meu ver, brasileiro toma muito banho, não só pela cultura indígena que a gente tinha, né, onde a galera passava muito tempo em rios, etc. Aliás, tem muitos livros onde você pode ler essa teoria, tá? Mas também pelo hábito de se refrescar. No Brasil faz um calor assim imenso, onde a galera, principalmente a galera que mora em regiões mais quentes, tomam muitos banhos, né? Então isso aqui não é tão necessário, porque geralmente você conta nos dedos os meses do ano em que faz calor, em geral faz muito frio, quem mora no sul do país, então mais frio ainda, e não dá tempo de você transpirar, ficar assim, sabe, horrível, fedendo e etc. Então, um banho por dia, me julguem. Próximo hábito, acho que as donas de casa vão me entender melhor. Eu passei a usar hervidor, que uma tradução assim bem literal para o português seria um fervidor, que na verdade é uma chaleirinha elétrica, tá? Onde você vai nas casas dos chilenos é o que mais tem. Fica ali o tempo inteiro numa base elétrica com água. E aí, pro momento que você precisa ferver a água, aquela chaleirinha elétrica já ferve para você. Eles fazem muito isso por conta de chá que eles tomam, principalmente no sul do Chile, onde eles têm um hábito muito parecido ao chimarrão no sul do Brasil, que é o mate, né, que eles tomam. Então, acabei tendo esse hábito. As mães usam muito porque a água já tá fervida ou é muito rápido de ferver, mais rápido que o fogão, para limpar as mamadeiras, para fazer qualquer coisa ali. Então, já tem um hervidor. E eu acabei criando esse hábito também. Esse próximo
próximo hábito salvou a minha vida, que é não comprar nada ou quase nada em mais que 3 vezes sem juros. Aqui é muito comum que os bancos em geral, os cartões de crédito, só te permitam comprar sem juros até 3 parcelas. Então eu acostumei muito isso. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista ou no máximo em 3 parcelas, eu não compro. E sério, isso deu uma mudança drástica no meu estilo de vida e no meu orçamento mensal. Tem muitos países em que as mulheres têm o costume de usar biquínis maiores. Isso acabou acontecendo comigo e eu adorei essa moda de biquínis onde a parte de baixo é um pouquinho maior ou até mesmo a parte do busto. Acabei aderindo, porque aqui também as chilenas usam biquínis um pouquinho maiores. E outra coisa que eu acabei acostumando é levar blusa pra praia, que eu sei que é bizarro da gente pensar isso no Brasil. Mais ou menos a água do mar no Chile é geladíssima, estamos falando de Oceano Pacífico, pode ser verão, pode estar 35 graus lá fora. Essa água não esquenta por nada da vida, então você vai ver muita gente na areia e pouquíssima gente corajosa no mar. Então, e sempre tem uma brisinha, assim, um ventinho, uma coisa mais gelada que vem desse mar que é bem mais gelado. Então aqui, praia é sinônimo de um pouquinho mais de frio ou pelo menos assim de uma temperatura mais para primavera do que para verão. O próximo hábito eu amo e só incorporei depois de morar aqui, que é o fato de não adicionar nas redes sociais pessoas que eu não conheço. Sabe aquela coisa assim, é amigo do fulano, mas tipo assim, legal, é amigo de um amigo muito querido seu, mas não é seu amigo, sabe? Ou então uma pessoa que você viu uma vez, a não ser que seja um perfil assim exclusivo de networking para trabalho, né? Eu não faço esse tipo de coisa. E a outra coisa relacionada a isso é não contar da minha vida para desconhecidos. Você fala, nossa Fê, mas eu não faço isso. Mas gente, analise o transporte público no Brasil, que é uma coisa muito comum de acontecer. A pessoa senta do seu lado e conta a vida e desabafa. Ou até mesmo a pessoa que acaba de te conhecer é super simpática e ela fala coisas do tipo, que legal, aonde você mora? O que você faz? Onde você trabalha? E blá blá blá. E esse tipo de discurso não é tão comum aqui. Não vou dizer que não aconteça, porque existem chilenos e chilenos, mas é bem mais difícil que alguém num primeiro contato fale para te adicionar ou pergunte onde você mora, coisas assim que eles consideram que são bem pessoais, sabe? Demora um pouquinho aí para você conquistar a confiança e a partir do momento também, meu bem, que eles conquistam a confiança, aí já era. Mas antes disso, não existe. E eu gostei muito, porque me tornou uma pessoa mais cuidadosa com a minha vida, mais precavida, sabe? Porque existem muitas coisas, infelizmente, amigos meus já passaram por isso. Serem assaltados ou terem os filhos, infelizmente, sequestrados porque colocaram check-in do local que eles estavam nas redes sociais e as pessoas seguiram. Coisas do tipo, sabe? Então, assim, eu sinto que aqui esse cuidado é um pouco maior do que no Brasil. Não é que é inexistente essa prática, mas é um pouco mais cuidadoso nesse sentido, justamente por ser uma cultura mais reservada que a nossa. E eu aprendi muito com esse hábito. Eu tinha um hábito maravilhoso no Brasil de tomar quase todos os dias, especialmente se eu ia a alguma padaria, coisas assim, o delicioso suco de laranja espremido na hora. Mas aqui é muito difícil de encontrar essa opção e a laranja aqui tem outro sabor. Então o que substituiu a laranja pra mim, assim como suco da vida diário, é o suco de framboesa, que, meu bem, se você veio pro Chile e não provou, você perdeu metade da sua vida. E se você vem, tá a chance, porque frutas vermelhas aqui nesse país é sucesso. Relacionada à comida, arroz e feijão é uma coisa que eu nem lembro. Eu já contei aqui recentemente como se adaptar com a comida no exterior. Então, assim, arroz e feijão, vou falar pra vocês que nunca foi o meu forte da vida no Brasil. Sei que é difícil pra maioria acreditar, mas é uma verdade. Nesse vídeo vocês vão entender melhor e tem muitas dicas, inclusive, pra você se adaptar com a comida em outro país. Mas morando fora, então, aí que esse hábito se perdeu mesmo e me ajudou muito. Então, assim, é uma coisa que eu nem lembro. Próximo hábito me chocou um pouquinho no começo, mas hoje eu tô 100% adaptada, que aqui eles não têm o costume, e alguns até fazem cara feia assim, de permitir que, por exemplo, numa feira ou num sacolão, numa coisa assim de frutas e verduras, que você fique pondo a mão em todos os alimentos para escolher esses alimentos, sabe? Geralmente é o vendedor que faz isso para você e ele já vai diretamente no que você aponta. Mas eles não permitem que você fique tocando em todos os alimentos para escolher, sabe? Aí eu já me adaptei a isso também. O próximo hábito, Narciso dá muita risada e meus amigos chilenos também, que é o fato de que eu comemoro as festas pátrias chilenas como se eu fosse uma verdadeira chilena. Eu decoro a casa, eu vou nas fondas nos parques, que são tipo as festas juninas que comemoram as festas pátrias daqui. Enfim, gente, eu vivo esse mês de setembro como se eu fosse uma verdadeira chilena, porque eu adoro as festas. E eu adoro esse sentimento pátrio que eles têm, essas
comemorações, sabe? Para eles, setembro é o mês mais feliz da vida. Eles esperam esse mês com muito mais ansiedade que Natal e Ano Novo. Aliás, Natal e Ano Novo aqui, ó, é a coisa mais normal da vida. E era uma coisa que eu já sentia falta de ter na minha rotina, porque, óbvio, no Brasil a gente comemora o feriado pátrio, inclusive em setembro, no mesmo mês, mas por mais comemorações que tenha, não é esse sentimento, essa coisa de viver o mês inteiro pensando nisso, como é aqui, sabe? Então isso eu adotei super. Aqui também tem uma coisa muito engraçada, que é assim, qualquer jogo da seleção chilena, qualquer jogo, pode ser até um campeonato insignificante, o país para. E se não der para parar, ao menos no trabalho, a galera vai parar no momento do jogo para assistir o jogo, vão colocar uma televisão ali. E aí eles usam essa coisa de ver o jogo junto mesmo, convida a galera para casa. Sabe Copa do Mundo no Brasil? Eles vivem isso aqui, mas com qualquer jogo do Chile. Aí eu entrei nessa onda também, né, meu bem? Assisto jogos do Chile, convido a galera em casa, eu saio com eles para ver em algum lugar. Super chilena. Há uma coisa que eu não faço mais: mandar beijos ou abraços no final de e-mails. Aqui, gente, isso não existe. O máximo que eles mandam, principalmente e-mail de trabalho, mas até mesmo se você é amigo, o máximo que eles mandam é assim, uns saludos no final do e-mail, sabe? Que é saudações. Ou assim, quando, né, você já trabalha muito tempo com a pessoa, assim, no máximo um abraço, mas é raríssimo. Essa coisa de mandar beijo e tal, não existe. E eu lembro que logo que eu comecei a trabalhar aqui, por costume, né, eu fiz isso e as pessoas assim achavam super estranho. Teve até um gerente que veio conversar comigo: olha, cuidado, né, porque é um ambiente de trabalho e você acabou de chegar, pra não confundir, não tem determinadas intimidades. Gente, eu morri de rir. E depois eu percebi que realmente, assim, tipo, pode ser meio estranho, né, mandar beijos, assim, e-mails de trabalho. Mas até em mensagens do WhatsApp, tá? Se você namora um chileno, coisas assim, se você estranhou, não é que ele não seja carinhoso com você, tá? É da cultura. Saludos e se conforme com isso. Uma coisa que eu fazia muito no Brasil, ou pelo menos no grupo de amigos que eu tinha, é que todo mundo tinha um apelido diferente. Sei lá, a pessoa se chamava Luiz e o apelido dele não necessariamente era Lu ou coisa assim, sabe? A gente inventava um apelido, sei lá, por causa de uma gafe ou alguma coisa que a pessoa fez. Então, Luiz poderia ser facilmente um amigo conhecido como Pizza, por exemplo, né? Ou Presunto, ou sei lá quem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aqui, os apelidos são muito padronizados. Então, por exemplo, Luiz aqui é conhecido como Lúcio. Patrício é conhecido como Pato. Fernanda ou Fernando é conhecido como Fênia. Isso não quer dizer que outras pessoas não possam ter outros tipos de apelidos, mas em geral os apelidos são padrões. E eu acabei me acostumando com isso também. Então cada vez que eu conheço uma pessoa com um nome que é bem comum aqui, eu acabo chamando ela pelo apelido padrão e não assim, entrando na criatividade de colocar um apelido que seja unicamente exclusivo dela, sabe? Uma coisa que eu uso muito e paguei a língua porque eu achava que eu não ia usar é as muitas expressões com animais que os chilenos usam e as gírias também que eles usam, né? Então hoje eu falo cachai, japo, assim, sem a menor artiro, sem a menor vergonha, entendeu? Tipo, totalmente local. E muitas expressões com animais. Então, por exemplo, quando eles falam que eles estão sem dinheiro, eles falam que de pato, ou seja, eu tô sem dinheiro. Quando eles querem falar assim, eu vou fazer aqui um rascunho pra vocês, eles vão falar assim, te hago um mono, que mono é, né, um macaco e tal, mas eles relacionam a um rascunho, etc. Existem até apelidos carinhosos, por mais que você não acredite, que usam nomes de animais. Por exemplo, é muito comum o cara chamar a namorada de chanchita, e um chancho é um porco, mas chanchita é carinhoso, ou mi chanchito e tal. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre expressões animalescas, que é de La Mirada Chilena, pra vocês darem uma olhada, tá? Inclusive tem um apelido que não tem nada a ver com animais, mas também é muito comum de usar aqui num contexto carinhoso, e eu uso também, e no Brasil não é muito comum, que é chamar a outra pessoa de gorda. Então, por exemplo, ai, mi hija é uma gordita, ai, mi gordita, ai, mi amor, mi gordita. É carinhoso, é tipo fofinha, mas no sentido carinhoso mesmo. E por último, que essa foi a apagada de língua do século, eu dizia que não importasse o país que eu fosse morar, eu não ia deixar minha rotina de maquiagem, eu não ia deixar de usar salto e eu ia andar sempre 100% produzida. Faz-me rir. Gente, hoje em dia minha maquiagem é super básica, o que pra mim me ajudou muito, porque assim, eu vi que eu posso ter bem menos maquiagem do que eu tinha. Antes realmente era assim, era uma coleção de maquiagem e eu nem recebo produtos de marcas, nem nada. Era coisa que eu gastava com meu dinheiro mesmo. Não condenando quem faça, mas no meu caso era um exagero, tipo paletas e paletas lá.
muitos lápis de maquiagem, muitos batons, muitos não sei o que, sabe? Era muito. Então aqui elas usam uma maquiagem super básica. Tem inclusive mulheres que saem todos os dias de cara lavada e zero problemas com isso. Elas são super resolvidas nessa questão. Então me ajudou muito. Saltos já era, assim, ocasiões especialíssimas. Então eu já nem preciso ter o tanto de salto que eu tinha antes. Meus saltos duram pra caramba. Porque aqui, como eu disse pra vocês, a cidade é plana. Na maioria das vezes tô de bicicleta ou tô a pé. Então, e também elas não usam tanto salto, quase nada pra dizer a verdade. Acabei entrando nessa também. E roupa de verdade você pode usar o que você quiser, até uma melancia na cabeça, ninguém vai falar nada. Então eu super aderi, tornou minha vida muito mais prática. Eu não preciso mais ficar acordando 2 horas antes, porque eu fazia isso, tá? Não sei você, mas eu fazia isso, porque eu odeio chegar atrasada nos lugares. Então eu levantava 2 horas antes pra me produzir, sabe? Todos os dias, inclusive pra ir pro trabalho. E hoje em dia não, bem, continua arrumadinha, bonitinha, mas sem mais tanto de onde eu tirei isso? Sem mais tanto nhenhenhen, etc. Não condenando, de novo, mas aliviou minha vida. Bem, gente, esses eram os hábitos que eu queria contar pra vocês, que eu acabei adquirindo depois de morar fora, especialmente depois de morar no Chile. Conta pra mim se você já teve alguma experiência internacional, morando fora ou passando mais de um mês em algum país, e se você incorporou esses hábitos e que você dizia antes assim, impossível fazer isso, e que hoje você faz, ou hábitos interessantes que você gostaria de adotar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.